bacharelado e mestrado em enfermagem e especialização em psiquiatria. Ela trabalhou em hospitais como Tufts, ela trabalhou também na prisão, chegou a se especializar em ferimentos. Ela já atende a pacientes há 6 anos em sua clínica em Westford. Ela também faz diagnóstico de doenças crônicas em sua clínica. Essa é a Cristina de Sá, que eu vou estar entrevistando hoje. Cristina, muito obrigada pela sua presença aqui. Estou muito feliz de recebê-la aqui no meu programa. Agradeço você. Eu agradeço muito. Bom, e a primeira pergunta de hoje já vai ser uma pergunta chocante. Eu sei que tem muita gente aí interessada em saber a resposta. Vai ser sobre o ciúme patológico, o ciúme doentio, aquele ciúme exagerado. Isso é realmente uma questão de comportamento ou a gente pode assim chamar de doença mental? O ciúme doentio pode ser uma personalidade, né? Que se chama Paranoid Personality Disorder, né? Que a gente não sei como é que fala em português. Mas é que aquela pessoa está sempre paranoica, achando que o outro vai largar a mulher ou no caso, o esposo para uma outra pessoa. Isso é uma insegurança, né? Um problema de personalidade, defeito da personalidade, que às vezes os remédios para tratar isso tem que ser a terapia com os antipsicóticos, né? Que às vezes a pessoa tem esquizofrenia, que pode se manifestar dessa forma também. A pessoa pode ter obsessive compulsive disorder, né? Distúrbio de obsessivo compulsivo, né? E pode também se manifestar dessa forma. E pode ser também só a personalidade, né? Existem vários tipos de personality disorders, né? Avoidant, paranoid. A que nega, das paranoias. Exato, os que evitam se abrir, ser social, né? Existem, né? Sim. Então, é difícil a gente, em si, olhar o ciúme doentio como uma doença em si, né? É uma umbrella, né? É um dos sintomas de algum distúrbio. Sim, como é possível, então, fazer esse diagnóstico? Esse diagnóstico a gente geralmente faz 1 hora, geralmente, entrevista, né, um paciente. A gente tem que ver se tem alguma depressão, ansiedade, tem vários critérios, né, que a pessoa tem que ser mantido para poder a gente diagnosticar um paciente, não só com isso, mas com outras disorders, né? DSM-5 é o Bible, né? É a Bíblia da psiquiatria. Existem as várias critérias que você tem que manter para poder diagnosticar bipolar, ou tem post-traumatic stress disorder, né? Ou tem distúrbio. O que é post-traumatic? É uma pessoa que teve um trauma. Sim, no caso, uma traição, nesse caso. Pode ser do ciúme traição, especificamente, teria sido uma traição. Um acidente de carro, pode ser na guerra, né? Mas o acidente de carro, nesse caso, seria um trauma físico ou um trauma, mesmo susto, que pode causar esse tipo de distúrbio? Porque depende, cada pessoa tem uma resilience, né? Sim. Tem pessoas que são mais resilientes. Me fala em português, só que perdendo a palavra aqui, mas tem pessoas que podem obter esse mesmo tipo de trauma, né? Passar pela mesma coisa e não desenvolver a post-traumatic stress disorder, sim, que requer tratamento médico, né, com remédio e terapia. Todo mundo é diferente, né? Tem pessoas que podem ir para a guerra, né, ver mortes ou ser estupradas, né, ou qualquer tipo de coisa bem negativa e não precisar de tratamento, entendeu? Então, não é o trauma em si, é como a pessoa reage naquele trauma. Sim. Isso aí é uma coisa que acontece na genética, né? E também no environment stressors, né?
dependendo do que a pessoa está passando na vida, né? Pode aumentar essa carga genética ao ponto que essa pessoa vai se desenvolver depressão, ou bipolaridade, ou trauma, né? Sim, entendo. E qual seria o tratamento, nesse caso específico do ciúme doentio, que tem até um nome muito romântico, né? Síndrome de Otelo. A gente encontra esse termo na internet, baseado numa história de Shakespeare, numa obra de Shakespeare, que o marido matou a esposa por ciúme, então é chamado de síndrome de Otelo, que de romântico não tem nada, é bem traumático, é bem sofrido. A gente tem visto muitos casos na televisão, recentemente vimos um acontecimento muito triste no Brasil, e é bem perigoso até. Então, como é tratado assim, esses casos mais sérios, mais graves de ciúme patológico? O problema é que a pessoa não reconhece, né? E pelo fato da cultura brasileira aceitar esse tipo de comportamento, é muito difícil uma pessoa chegar e entrar num consultório de um psiquiatra e falar: eu quero ser tratado sobre isso, né? A ansiedade é um dos sintomas que pode também ser manifestado dessa forma, né? A pessoa muito insegura, com autoestima, sempre pensando no pior que pode acontecer. O quadro de ciúme pode ser por causa disso, por causa dessa ansiedade. Então, quando a gente trata uma pessoa com esse tipo de problema, a gente não vai tratar só isso. Tem outras coisas, tem outros sintomas. E às vezes o álcool também, né? A pessoa se self-medica com droga e álcool, e às vezes a pessoa então fica completamente sem inibição e comete essas coisas, né? Quando eu trabalhei na prisão, a gente via muito problema, pessoas com doenças mentais, esquizofrenia, depressão, ansiedade, que cometeram crimes de paixões, né? Quer dizer, ter ciúme é uma coisa normal. A gente precisa ter ciúme, né? Sim. Todo mundo que gosta sente um pouquinho de ciúme. Tem um pouquinho de ciúme. Um pouco de ciúme, isso aí é completamente normal. Mas quando chega ao ponto de querer controlar aquela pessoa, né, ao ponto de que você tira a liberdade da outra pessoa, aí é um problema sério. E a gente vê muito aqui, né? Na nossa cultura brasileira, acho que não condena muito isso. E também nas revistas, nos movies, né, nos cinemas, eles fazem disso uma coisa linda, maravilhosa, né? Fazem músicas lindas, né? Músicas lindas sobre triângulos amorosos que acabam em tragédia. E isso acaba, com certeza, influenciando toda uma geração. Sem dúvida, essa questão cultural, essa aceitação do brasileiro, sem dúvida, precisava ser revista. Mas existe um tratamento com remédios ou nós estamos falando realmente sobre comportamento? Não existe tratamento de remédio. Geralmente é antipsicóticos, né, que a gente chama. Quando a pessoa toma esse remédio, por exemplo, vamos supor se ele tem esquizofrenia e está paranoico, né? A paranoia é um sintoma positivo da esquizofrenia. Então, os remédios antipsicóticos, eles diminuem, né, esse sintoma positivo da esquizofrenia. Regula, mas não tira completamente, entendeu? E se se a pessoa for ansiosa, tá, desse jeito, porque, vamos supor, teve um trauma de infância e sempre foi chamado de feio, você não era inteligente, a pessoa às vezes cresce com autoestima baixa, né? E vai crescendo achando que nunca está o suficiente para aquela pessoa, né? Está sempre achando que uma outra pessoa vai competir. A pessoa está sempre comparando com a outra e sempre se sentindo pior quando ela se olha, né? Então isso tem tratamento que pode desenvolver um ciúme doentio, né, com seu parceiro por causa disso. Então você tratando o problema na raiz, né, do trauma de infância, com remédio, geralmente são antidepressivos, né, que a gente trata, e com terapia. A pessoa pode melhorar isso. Melhorar não significa ficar curado completamente. Ou sim, ou existem casos de
de ciúme patológico, que a pessoa consegue mudar completamente o comportamento ou não tem sim. cura? Não, consegue sim. E isso aí depende também da pessoa que você tá, entendeu? Namorando, ou a pessoa que você é casada. Se você, vamos supor, é casada com alguém que nunca está em casa, né? Tem esses fatores também, né? Não te dão a reassurance que você quer ter. Como é que é a reassurance em português? A Cristina vive nos Estados Unidos há mais de 30 anos, então Tá dificuldade, tá difícil falar em português. Vamos falar tudo em inglês. Sim, eu tenho aqui. certeza que está todo mundo adorando ouvir você. Seria a reafirmação. Tá. Pois é, então você com um parceiro que te dá aquela reafirmação, que tá sempre dando aquelas, né, ligadinha, eu te amo, eu te adoro, né, monsieur, naquela coisa toda. Às vezes a pessoa que é muito needy, né, aquela pessoa que precisa muito das pessoas. Sim. Às vezes não é nem que ela é needy, é que ela está com o parceiro errado, né, porque cada pessoa, ela se sente amada de uma forma diferente. Tem pessoas que se sentem amadas através de abraço, beijo, né? Aquela coisa física. Tem pessoas que se sentem amadas pelo que você faz por ela, né? Ações, né? Tem pessoas que se sentem amadas se você tem uma boa comunicação. Se você tem um parceiro que só se sente amado beijando, abraçando o tempo todo, e o outro parceiro detesta isso, você vê que vai ter confusão, né? Um deles não vão se sentir amados e apreciados, completos. Então, eu acho que tem muita variação, né? É difícil eu falar para você, o tratamento é esse, porque cada caso é um caso, né? Sim. Qual é a doença mais tratada no seu consultório? Eu acho que eu sei qual é, mas a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Eu estou conversando com a Cristina de Sá, ela que é especializada em psiquiatria. Nós voltamos já já. Você vai levar para o trabalho, quer deixar uma comida pronta. Eu uso óleo de coco no cabelo, eu uso óleo de coco para tirar a maquiagem, além dele ser rejuvenescedor, o que é ótimo. Para quem não quer ficar velho, tá aí, óleo de coco, fica a dica. Porque a amêndoas, ela é riquíssima em fibras e proteína. Eu sou Giovana Costa, bem-vindos ao programa Boa Cozinha, o programa que vai te ensinar a cozinhar de forma saudável, prática e rápida. Cristina, qual é o diagnóstico mais feito no seu consultório? Ansiedade generalizada. Eu achei que você fosse dizer depressão. Por quê? Porque a gente vê muitas pessoas com depressão, né? Mas realmente, a ansiedade é o mal do século. Realmente. A ansiedade é um dos sintomas da depressão também, né? Mas a ansiedade generalizada é bem mais... os sintomas são bem mais definidos, né? E quais são esses sintomas? A pessoa se preocupa com tudo. Está sempre preocupada com coisas irracionais, né? Vamos supor, preocupada com o pagamento da sua casa, está preocupado se o seu filho chegou no colégio bem, e está sempre catastrofizando, né? Tudo, sempre achando o pior que vai acontecer. Sim, né? Tudo fica muito grande, os problemas parecem imensos. Isso é então um sintoma de ansiedade? Sim, e os sintomas são manifestados bem diferentes dependendo da pessoa, né? Tem pessoas que internalizam aquilo e acaba tendo problema, né, de diarreia ou constipação, problemas de dor de cabeça, dor no corpo, né? Porque a ansiedade, ela é muita energia que a gente gasta, né?
se preocupando, pensando, catastrofizando, né? Pensando naquilo coisa que vai acontecer. E então isso a pessoa que está internalizando, né? Às vezes fica obcecada em determinadas coisas, achando que a doença pegou uma doença, vamos supor, né? Agora está na internet olhando, acho que estou com câncer. Então, um curativozinho, um cortezinho assim, virou... Vai virar gangrena e vai ter que amputar meu braço. Então, isso é um sintoma de ansiedade. E qual é o tratamento nesse caso? Um tratamento antidepressivo, né? O mesmo tratamento da depressão, porque é a baixa da serotonina também que está causando esses sintomas. Muito bom você tocar nessa questão da serotonina. Explica pra gente, porque a gente até ouve falar sobre os hormônios, sobre o que acontece dentro do nosso organismo. Me fala um pouquinho sobre isso aí. O que é a serotonina? Quando a gente está apaixonado, nosso corpo produz muita serotonina. Enfim, como que funciona isso no organismo? Bom, na realidade, quando a gente está apaixonada, é oxitocina, né? Que o seu organismo produz. A mãe, o filho, né? Aquele bond. Sim. Como é que fala bond em português? Seria aquele apego, sim, né? É o oxitocina, né? Que é uma a oxitocina, sim, em português. Mas a serotonina, ela é um neurotransmitter, né? Que é produzido no cérebro, né? Sim. E tem a serotonina, a norepinephrine e dopamina, são as principais que você precisa estar normalizado no seu cérebro para você estar bem, né? E quando tem um imbalance desse chemical, a gente tem que tomar remédio. Tem gente que acha que remédio é como se fosse um suplemento, né? Suplemento de serotonina. A minha amiga está tomando, vou pegar um dela hoje, e no dia seguinte eu experimento da outra amiga. Isso acontece muito, realmente. E eles param, tomam um pouquinho, para e já acha que está bem, né? Sim. Ou às vezes para e vê que não ficou pior, porque deixou de tomar um dia, 2 dias, mas a pessoa tem que entender como que essa serotonina como que ela age, exato, né? É um tratamento gradativo, não sim, é como uma dor de cabeça que a gente toma um remédio para dor e daqui a meia hora passou a dor. Demora, às vezes demora até 3 meses tomando a dose máxima, e às vezes a gente tem que até complementar com um outro tipo de remédio para ajudar o antidepressante, dependendo da severidade. Hoje em dia, no meu consultório, é muito raro eu ter uma paciente tratada só com um remédio. É porque demorou muito, né? Os neurônios, as células do cérebro, passam por um período de muito estresse over the years, né? E o que acontece? Tem uma destruição, né? De como eles funcionam. Aí que vem esse imbalance. É por isso que o brasileiro acha que é o último, né? O último caso eu tomo um remédio. Está fazendo a pior coisa que você pode fazer. Porque durante esse tempo o seu caso vai piorando, né? Mais estresse vai causando nos neurônios, eles vão se perdendo a plasticidade do cérebro, né? E o que acontece é que essa pessoa hoje em dia está com um quadro muito mais severo, precisando de tomar 2, 3, às vezes 4 remédios. Isso funciona, isso acontece, esses danos físicos acontecem em todas as doenças mentais, né? Porque eu lembro que nós estávamos conversando até sobre o ciúme por telefone antes da entrevista e você me falou sobre uma rua com buracos. Não foi isso? E quer dar aquela explicação? Eu achei aquela explicação bem fácil de entender. Que a gente pode consertar os buracos, mas não é feito desvio. Não foi assim que você me explicou? Sim, foi. Eu acho que a gente estava conversando sobre o tratamento que está fazendo no cérebro, né? Sim. Que às vezes, tomando remédio, você pode ter cura. Sim. Pode ter, você tem que tomar um remédio no mínimo por 1 ano, né? Se tomar por 3, 6 meses, não adianta nada, porque demora 3 meses para chegar a um ponto que você está bem, né? E se o remédio for realmente efetivo, né? E você está se sentindo bem, não é só melhor, bem, e você tomar por 1 ano todo, você pode ter uma remission, né?
não vai ter uma recaída. Mas se a pessoa não fizer o regime de pelo menos no mínimo de 1 ano, a recaída é bem provável, né? E a maioria das pessoas, nesse período de 1 ano, para de tomar, né? Acha que está ficando dependente do remédio, mas esses remédios não dão dependência. Sim, então tomar o remédio, no caso, seria tampar os buracos da rua. Eu lembro que você me deu uma explicação assim, que a gente precisa iniciar o tratamento bem cedo para que a gente consiga criar um desvio no caminho, no nosso cérebro, uma forma diferente de reagir, de pensar, de reagir, não foi isso? E eu achei essa explicação, para uma pessoa leiga como eu, né, a gente ouve falar muita coisa, conhece muita gente com depressão, inclusive nessa mesma conversa você me diagnosticou com uma doença, que a gente já vai falar sobre isso, foi até muito engraçado, mas mesmo ouvindo falar desses assuntos, eu me considero uma pessoa completamente leiga no assunto. Então, a sua explicação ilustrativa me ajudou muito a entender essa questão do desvio, né? E tomar os remédios, quanto mais cedo é iniciado o tratamento, com os remédios e terapia, então a gente consegue formar o desvio. Quando o tratamento é iniciado tarde, não é isso? Exato. Me corrige se eu tiver se eu tiver entendido de forma errada. Quanto mais tarde é iniciado o tratamento, então o tratamento já é de reparo, né? Como se fosse uma rua toda cheia de buracos, então são cobertos esses buracos. Aí às vezes a pessoa até precisa de fazer terapia de choque, né? ECT, ou tem que tomar um remédio bem mais fortes, né? Porque como a rua está buracada. É como a analogia que eu faço sempre com meus pacientes é quando você está com a chave e está tentando entrar na sua porta e a chave não está certa e você está tentando. O que acontece com a fechadura? Ela fica toda desmontada, danificada. Mesma coisa acontece com a serotonina e no receptor site. O receptor site é onde a serotonina se encaixa, né? Então, com o estresse, o que acontece? Igual a fechadura fica danificada, o receptor vai ficar danificado. Então, mesmo se o seu cérebro está fazendo serotonina, não vai encaixar direito, então você não vai conseguir ter o benefício da serotonina, que é humor, sono, apetite, afeta tudo, né? Sim. Sim, existe uma diferença entre a tristeza e a depressão. Tem muita gente confundindo isso por aí, falando, tô em depressão, mas aí vai ver, ela terminou com o namorado. Então, ela não tá com depressão, ela tá triste. Né? A tristeza dura um período. Como que a gente consegue entender essa diferença? A depressão é um conjunto de sintomas, né, depressivos. A tristeza é o que você sente, né? Então, a tristeza só em si não é depressão. Depressão, para começar, você tem que ter um quadro de tristeza, pelo menos uns 6 meses, né? Bem mais profundo, que vai causar danos no seu funcionamento social, no seu trabalho, na sua vida com seus familiares. A pessoa fica sem dormir direito, às vezes dorme demais, come demais ou não tem apetite, né? Muitos bebem demais. Exato. E é a pior coisa, né? O brasileiro adora uma cervejinha, cachaçinha ali, né? Aquela coisa toda. E muitas das vezes a pessoa se self-medica com álcool e não quer falar que precisa tomar remédio, né? Mas o álcool é um poison, né? Sim, só piora, né? Só piora. E por que algumas pessoas tomam remédio e melhoram, outras pessoas tomam remédio a vida inteira e não melhoram? Pois é, a diferença é aquilo que eu te falei antes. Quanto mais cedo você iniciar um tratamento, mais prognósticos é bem melhor, né? Sim, você vê muita resistência entre os brasileiros? Sim, demais. Mais do que
entre as pessoas de outras nacionalidades? Sim, os americanos, a minha practice, no meu consultório, a maioria são americanos, né? Brasileiro, quando eu vejo, é quando tá ruim mesmo. Né? Aí requer um tratamento bem mais severo, mais exato. Forte. Mas americano também, eu não posso nem generalizar, não, porque o problema é que às vezes o remédio foi indicado de uma forma errada, foi feito um diagnóstico errado com outro clínico geral, ou com outro psiquiatra, e aí então você tomando o remédio errado também, né? Aí causa um problema maior, né? Às vezes a dose não é adequada, a dose é muito baixa, ou a dose é muito alta, ou a combinação dos remédios não são o que devem ser. E então, às vezes, o clínico geral quer ajudar e acaba atrapalhando, né? Complicando a situação. Sim, vamos falar um pouquinho do que eu prometi que falaria sobre o déficit de atenção. Eu estava conversando com a Cristina por telefone por algumas horas e eu comecei a passar para ela como seria o programa e como seria a nossa entrevista, e ela me diagnosticou com déficit de atenção. Ela me fez diversas perguntas e foi até bem engraçado, porque tem umas coisas umas manias, né? Eu achava que eram manias que eu sempre tive, que sempre até levei muito na esportiva. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sou positiva, eu sou feliz, eu gosto de pessoas, eu encaro a vida de uma maneira hoje, de uma maneira muito leve. Eu gosto de viver, eu amo a vida, amo o meu trabalho, amo quem eu me tornei. Então, eu lido muito bem com os meus defeitos. Uhum. A maioria deles são até engraçados no meu ponto de vista, como, por exemplo, ter vários projetos, estar em vários projetos ao mesmo tempo. Uhum. Como, por exemplo, fazer 5 coisas ao mesmo tempo, como esquecer de tudo. Uhum. Isso é bom, isso é excelente. Isso é muito bom na maioria das vezes, porque já aconteceu de uma pessoa me fazer algo ruim e eu, depois de um tempo, encontrar com a pessoa e não lembrar, mas ir embora para casa assim, com um pensamento assim, de que algo não legal aconteceu relacionado àquela pessoa, e aí eu depois lembro, depois estou em casa fazendo algo completamente diferente e me lembro, uau, aquela pessoa me fez aquilo. Então é bom, é muito bom, né? Alguns dos sintomas que você... Eu acho que o que eu vejo muito é que as pessoas com esse problema de foco têm uma determinada personalidade, as pessoas são muito criativas, né? São muito criativas, são muito sociais, né? São engraçadas. Às vezes é aquela criança na escola que está disrupting the class, né? E fica falando, conversando, enquanto a professora está, né? Tá sempre fazendo brincadeira, né? Brincalhão, né? Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe era muito presente na escola, eu era muito cobrada pela minha mãe, ela não aceitava 9,5. Naquela época a gente falava 9,5, né? Hoje não se usa mais números. Ela não aceitava, tinha que ser 10. Eu tinha que tirar 10 nas provas, ela me cobrava muito. E eu lembro que ela ia na escola e as professoras falavam que eu era excelente, mas eu não parava de conversar. Você tirava 10? Eu tirava 10. Que bom. Eu tinha uma memória muito curta, assim, eu estudava na noite anterior e eu tirava 10. O que você fez é o que a gente ensina para as pessoas que não estão tomando remédio, né? É uma forma compensatória, né? Sim. Tem pessoas que, como esquecem muito, às vezes colocam um tape recorder, né? Sim, eu faço muito isso. Então, às vezes tem que escrever devagarzinho e várias vezes para poder parar a mente, para poder focalizar naquilo que está lendo, para não esquecer depois. Eu chamava isso de memória fotográfica. Eu falava, eu tenho memória fotográfica. Eu escrevo o que eu preciso lembrar e aí eu vou lembrar. Então eu estudava na noite anterior, tirava 10 que bom. E depois esquecia tudo. Ótimo, mas
você compensou muito bem, sem saber que estava compensando, né? Sim, quais são os pontos negativos, então? Porque até agora só vi qualidades. Os pontos negativos se você quiser, vamos supor, trabalhar, né? Sentada, de 9 às 5, receber uma proposta de emprego maravilhosa para sentar e ficar de 9 às 5 sentada e não conseguir, né? Não. E também deadlines, né? Compromissos, chega tarde, horário, essas coisas, entendeu? Pode prejudicar a carreira, né? Sua. Você tem sorte que você tá num ambiente certo mesmo, né? Como tem pessoas que vão vender, vão ser corretor, né? Porque não consegue. Vendas, amo fazer o meu horário, amo pessoas. Sempre fui vendedora desde criança. A gente nasce vendedor. Eu sempre, até nas minhas palestras, nos cursos de maquiagem que eu ministro, eu sempre falo com as pessoas sobre isso em mim, sobre ser vendedora. Né? Você é uma empresária, geralmente pessoas com esse problema querem ser empresários justamente por causa disso, né? Eles não gostam de ter muita structure, entendeu? Gostam de ter freedom, né? Sim. Mas até no seu trabalho você deve ter uma pessoa que é mais organizada. Tenho só contrato se for organizada. Porque senão... Porque eu odeio bagunça, mas eu sou muito bagunceira. Mas eu odeio bagunça. Se o ambiente estiver bagunçado, eu não consigo focar, eu não consigo funcionar. Então eu cobro das pessoas sempre que trabalham comigo que elas sejam organizadas. Mas eu tenho uma gerente que faz um trabalho maravilhoso, mas que eu já percebi nela eu dizia que ela era parecida comigo, né? Não tinha diagnosticado a minha gerente, mas ela resolve os problemas do dia a dia, ela tem um ótimo relacionamento com as pessoas, ela resolve o que tem que ser resolvido fora da empresa. Você tem que ter uma pessoa que é organizada e que é mais metódica, né? E que não vai esquecer detalhes, Sim, né? eu tenho essas pessoas também que cuidam de outras áreas. Realmente, eu busco sempre estar perto, adoro organização, adoro limpeza, adoro que alguém faça isso por mim, porque eu sempre encontrei dificuldade. Sim, você estava falando sobre a criança, sobre a autoestima. Você ia falar alguma coisa sobre... Sim, das consequências da falta de tratamento, né? Isso, mas quando criança, geralmente é uma criança tímida, você até mencionou que eu sou uma pessoa que tem autoestima elevada. Que geralmente o quadro é diferente, né? Geralmente uma criança, a autoestima dela fica baixa quando ela não é tratada. Por quê? Dentro da sala de aula, né? Professores ou às vezes os pais chamam eles de você é lerdo, você é preguiçoso, né? Então a pessoa vai crescendo com aquele rótulo na cabeça que é preguiçoso, que é relaxado, que esquece as coisas, e isso afeta, né, a autoestima da pessoa. Então, quando a pessoa atinge, quando é adulto, né, não sabendo o que causou, então isso atrapalha todos os lados da vida dela, né, social, profissional. Muitas vezes os pais são diagnosticados quando os filhos são diagnosticados. Aí os pais, eu tenho isso também, também tenho esse problema. É uma pessoa que tem dificuldade de organizar, né? Você abre a bolsa de uma pessoa que tem esse problema, é uma confusão danada. Ou então... Você para de ficar falando da minha vida no programa, porque você está me expondo muito. É o carro. Então você fica tanta bagunça que aí sua mente fica assim, porque você tem tanta coisa na cabeça, né? A pessoa que tem esse problema, constantemente pensando várias coisas, não consegue viver o momento, não consegue ter uma conversa com uma pessoa ou num grupo e focalizar naquilo. A cabeça está indo para outro lugar. Então o que acontece? Quando você bota esses sintomas todos juntos, né? De forgetfulness, esquece, relaxada, relaxada, não gosto dessa palavra, mas, né,
o que acontece? A pessoa é bagunceira, então não consegue achar onde as coisas estão e tira o óculos, não sabe onde colocou. Então, muitas das vezes a pessoa consegue compensar, né, com determinados comportamentos. Por exemplo, coloca sempre a chave e o óculos naquele mesmo lugar, né? Eu faço isso. Outra coisa que eu faço é fazer listas. Isso me ajuda muito. Exato. Quando eu não esqueço de ler a lista... Aí tá ruim. Me ajuda muito. Não, eu faço lista, eu tenho um caderninho, eu preciso escrever à mão, né? Não adianta ser a minha lista no celular. Hoje a gente tem aplicativos como o calendário do próprio telefone. Tem tanta... Então o telefone me avisa, eu tenho um apontamento amanhã, de manhã. Eu sempre olho a minha agenda e todos os meus compromissos são marcados na agenda com o horário. Então isso impossibilitou o esquecimento. E muitas das vezes eu marco um compromisso, por exemplo, dirigindo. Recebo uma ligação e é marcado um compromisso. Eu já peço à pessoa que me ligue tal horário, porque eu vou estar de frente para a minha agenda e aí eu vou colocar na agenda. Então, passando aquele momento, o meu brain deleta aquela conversa. Se a pessoa não me ligar e me relembrar, mas eu peço a ela que faça isso. Então, se ela não me ligar e me relembrar... É porque a razão disso é autopilot, que a gente chama, né? A pessoa está em autopilot. Como é que fala em português? Piloto automático. Ok. Então, a sua mente, ela funciona dessa forma. Você faz tanta coisa ao mesmo tempo que você não para pensar em cada atividade. Então, vamos supor, dá um exemplo de alguma coisa que você está fazendo. Vamos supor, você está assistindo um filme. Está assistindo um filme. E eu estou checando meu e-mail no celular. E aí eu estou pensando na semana inteira o que eu vou fazer. Mas eu consigo, Cristina, assistir o filme, saber o que está acontecendo no filme, consigo responder o que eu tiver que responder no celular e consigo pensar no que eu vou fazer semana que vem, ao mesmo tempo, sem perder nada. Você então é muito sortuda, viu? Você está na carreira certa, porque a maioria das pessoas não tem esse privilégio. É muito difícil. A sociedade da gente também, ela requer muita... muito juggling, né? Tem que todo mundo multitask, a gente tem que fazer um monte de coisas tudo ao mesmo tempo, né? E a pessoa com esse problema, com a mente, como está tão embaraçada, existe aquela necessidade que eu ia falar antes, de organizar. Às vezes a pessoa fica obcecada com organização, porque se não fizer isso, não vai saber onde essas coisas estão. Isso genera uma ansiedade na pessoa. Outra coisa que eu achei bem interessante é essa questão de ler livro, de ler revista, jornal, tudo de trás para frente. Exato. Não sabia que isso era um sintoma também do déficit de atenção. Porque a pessoa enjoa muito rápido, então não consegue ler um livro do começo até o final, né? A mente está assim, o tempo todo. Próximo, o que vai acontecer mais? Vamos logo, gente, tudo tem que ser rápido. Não, né? E para conversar com pessoas que falam devagar demais. Pois é. Mas eu aprendi a desenvolver a paciência. Então eu tenho bastante paciência, mesmo sentindo que a pessoa está demorando demais para falar e percebendo que aquela situação está me incomodando, eu consegui desenvolver a paciência de ouvir a pessoa e colocar toda a minha atenção nas conversas. Sim, isso também tem o hyperfocus, né? Às vezes a pessoa fica super focalizada naquilo que gosta. E isso pode ser também um problema também, né? Porque se você ficar super focalizado naquilo que gosta, às vezes você então não vai dar atenção ao seu parceiro que está querendo conversar com você. Então, quer dizer, existe os aspectos da superfocalização e da falta de focalização, né? Cristina, e acontecem coisas tão interessantes comigo. Eu viajei ao Brasil há pouco tempo, usei uma mala. E aí um dia, logo depois, poucas semanas depois da viagem, eu olhei a mala na minha casa e eu me perguntei que mala é essa? É o autopilot, é o piloto automático que a gente estava falando antes, né? Sim. Você faz tudo. Você já dirigiu
para um lugar e parou assim, você não sabe como você chegou lá? Isso é quase todos os dias. É o seu cérebro que tomou conta, né? Por isso que se chama de autopilot, né? Piloto automático. É a mesma coisa com outras coisas que você está fazendo, entendeu? O seu cérebro toma conta. Existe uma parte do cérebro que faz isso. E as pessoas com essa, como que a gente chama? Doença, deficiência, não sei como seria chamar. Eu acho, um distúrbio, talvez? Eu acho assim, eu não gosto da palavra... característica. Eu não gosto da palavra deficiência, eu não gosto assim de... Porque existe também a parte positiva. Eu acho que a pessoa que tem esse problema deve procurar tratamento se estiver atrapalhando a vida pessoal, a vida social ou a vida do trabalho, nos estudos. Mas se não estiver atrapalhando, se a pessoa escolheu a carreira que dá essa oportunidade para essa pessoa esquecer e não perder o emprego, né? Então tá ótimo, não requer, né, tratamento se não estiver afetando todas as áreas da sua vida, né? Sim, que eu diria que é o meu caso. Luckily. Para encerrar a nossa entrevista de hoje, que está maravilhosa, eu acho que nós temos assunto para mais 10 blocos, mas nós temos que encerrar, infelizmente. Eu gostaria de encerrar te perguntando sobre o Rivotril. A gente vê muitos memes no Instagram, na internet, eu mesmo já fiz algumas piadas sobre o Rivotril, que eu estou precisando de um Rivotril. As pessoas falam isso como piada, mas não é piada. Né? É um remédio muito forte, muito sério. É um remédio controlado, né? Um benzodiazepine, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, eu acho que em português é... Que é o clonazepam. Sim, clonazepam. Né? Muito receitado hoje. Clonazepam outra... Sim, muito receitado hoje para ansiedade aqui. Sim, lorazepam, alprazolam, Xanax, né? Então, todos são Rivotril. Então, você já tomou Rivotril. É da mesma família, né? Tem uns que são uma duração mais longa, como o Rivotril. O problema desses remédios é que eles causam muita dependência. Esse remédio causa dependência, não os antidepressivos. E causam tolerância. O que acontece? A dependência é quando você toma um remédio, uma dose, e daqui a pouco, um mês, você está precisando aumentar mais para atingir aquele mesmo estado que você estava querendo. Né? Vamos supor, você toma... Ficou calminha, aí tomou 0,5 miligramas, 1 miligrama, chega daqui a 6 meses depois, essa 1 miligrama já não está fazendo nada, você já está para 2, 3 miligramas. Isso é um problema sério porque afeta a memória em longo termo, né? Vários estudos estão dando linking. Estão ligando, estão conectando. Estão conectando com a Alzheimer, a doença da Alzheimer, né? Essa pessoa que toma esse Rivotril por muitos anos, porque afeta a memória. E também a pessoa que está deprimida, quando toma esse remédio, fica mais deprimida ainda, porque é um Central Nervous System Depressant. Perfeito. Como que as pessoas conseguem entrar em contato com a Cristina de Sá? Eu tenho certeza que muita gente aí já se identificou aqui e vai querer entrar em contato com você. Bom, o número do meu consultório, né, é Psychiatric Holistic Health, né? Fica em Westford, né? Fica em Westford, que é do lado de Acton, Massachusetts, em Littleton, Massachusetts, perto da 495, da 495. E eu tenho um consultório lá e eu trabalho de 3 vezes a semana nesse consultório. E tem um outro consultório que eu trabalho com outro psiquiatra em uma outra cidade, em Manchester, mas eu não tenho recebido paciente novo mais não, porque eu estou muito cheio. Mas a pessoa ligar para 978-692-0096, se tiver alguém que fala inglês, pode conversar com o meu assistente, ele é americano, e ele que faz os apontamentos, as consultas para mim. Se a pessoa não sabe falar o inglês direito, pode ligar direto para o meu celular, 978-844-7383, e tentar marcar uma consulta dessa forma, diretamente comigo. Perfeito. E esse é o programa Estilo com Flávia Leal. Semana que vem tem mais um assunto muito interessante para você. Fica aí na BR TV e nos vemos na próxima semana.